Carlinha, você gosta mesmo de trazer uns temas um pouco polêmicos, né? Mas nada melhor do que um outro olhar a respeito de determinado tema. É assim que a gente amplia a consciência. Mas, bora lá! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Carline Dias e eu sou terapeuta integrativa e trago para cá abordagens um pouco diferentes ou pontos de vista diferentes, porque se tem uma coisa que eu gosto é de conversar com pessoas, ler a respeito de determinado assunto, observar várias óticas de um determinado assunto e trazer para vocês talvez uma nova forma de ver. O ego, gente, é quase unânime achar que o ego é o vilão de toda a história da humanidade, inclusive. Não é verdade? Você concorda comigo? Gente, será que é mesmo o ego o problema de tudo? Ou a nossa tentativa de exclusão, essa guerra que decretamos ao ego, o causador de tantos problemas? E tudo que é excluído vem com força total para ser visto e reintegrado novamente, não é não? Prova disso é que, pensa, a gente fica com uma raiva danada quando alguém fala assim: tudo que você está vivenciando foi você que atraiu. Gente, como assim? Aquela coisa da colheita, né? A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aí a pessoa chega e fala: gente, eu tô na plantação errada. Não, meu amor, tudo que acontece conosco, nós atraímos. Mas a gente quer ver isso? Não, a gente não quer. Como assim eu atraí isso? Eu sou perfeita. A teoria de Jung, o ser humano era constituído por dois elementos: a essência e o ego. Tá aqui. Ele não utilizava essa nomenclatura, mas eu tô trazendo essa nomenclatura apenas para efeito didático, em que acredito que seja de melhor compreensão. Ok? Mas então, essa essência seria a nossa centelha divina, aquela parte luz que nós temos. E tudo que não é luz é sombra. E essa sombra, então, seria o ego. Mas o ser humano, na sua tentativa de ser perfeito, o que ele falou? Bom, não quero essa sombra, não quero. Tanto prova que é sombra, né, gente? É tudo que a gente não quer ver na gente. Então, ele pegou e fez essa cisão. Deixamos de ser um ser total e passamos a ser cindidos. Mas só que esse ego, essa parte egóica que nós temos, ela nunca foi bem vista, né, gente? Então, o que aconteceu com o ser humano? Foi aí que nasceu as projeções. Tudo que negamos na gente, nós vemos no outro. Certo. Só isso? Não, não foi só isso. Nisso também podemos incluir o vitimismo, porque a culpa é sempre do outro, né? Nós nos vitimizamos demais, então a culpa sendo do outro fica fácil, porque eu sou o vitimismo também, gente. Foi aí que nasceu a ideia do mal, todo esse personagem materializando o mal. Mas na verdade, o que? Foi a projeção dessa sombra que nós temos. Todos nós temos. E é brigando com esse ego, é nessa luta para acabar com o ego que nós conseguimos ser somente essência? Será, gente? Por tudo que a gente falou aqui, será que é isso mesmo? Ou será que é cuidando deste ego, olhando para ele, reintegrando a nossa, voltando a ser totalidade? A gente precisa apenas olhar para esse ego e falar: eu te vejo, e reintegrar ele, curar as feridas desse ego. Eu sempre falo em terapia que é como se fosse assim, sabe aqueles episódios de bullying, por exemplo, na escola? Todo mundo fica a favor da vítima. É claro que ela precisa de proteção neste momento, mas é só ela que precisa ser vista? Não. Quem precisa ser visto também é esse praticante de bullying. Porque por trás desse comportamento há dores emocionais, há vazios afetivos aí. Então, eu trago essa reflexão também para essa visão que nós temos do ego. Ele faz esse estardalhaço todo, ele quer ser o centro das atenções. Mas por quê? Pela dor. Consegue compreender onde eu quero chegar? É por isso que nos meus processos terapêuticos, o que eu faço? Eu não sei se vocês observaram, mas a sociedade, ela se
hoje em dia, ela ainda se comporta colocando todo mundo em caixinhas. Precisa se comportar assim, precisa abafar determinados sentimentos e tudo mais. Por quê? Nessa tentativa louca de ficar brigando com o ego. Então, o que eu trago? Qual é a minha proposta terapêutica? É sempre, primeiro, libertar este ego. Aí todo mundo... É uma contradição, né? Eu sei, a princípio parece contradição, mas não é. A gente libertando este ego, trazendo para ele... Porque o que é ego, gente? É limitação. Ego é a nossa personalidade aqui. É tudo aquilo que construíram e nós identificamos e trazemos como nosso. Por exemplo, meu nome é Carline. Isso foi uma construção. Esse ego aqui se chama Carline, mas a minha essência é infinita. Não há nome que denomine a minha essência. Então a gente sai dessa ideia de limitação para expansão. Vamos expandir, mas expandir de qualquer jeito? Não. Quando a gente eleva a autoestima da pessoa, a gente está fortalecendo o ego, mas não é fortalecendo o ego de qualquer forma. Ele precisa entender que ele é apenas mais uma onda. Nesse vasto oceano. E onda, gente, onda é tudo igual. A constituição da onda é tudo igual. Eu até brinco com a minha filha de 8 anos, eu falo pra ela assim, filha, nós somos pecinhas de um quebra-cabeça. Todos nós, todas as pecinhas que compõem esse quebra-cabeça são importantes, certo? Mas não há nenhuma pecinha mais importante do que a outra. Por quê? A intenção é montar o quebra-cabeça, não é? Então a pecinha que está lá em cima ou embaixo, ela tem a mesma importância no final das contas. E além de resgatar esse ego dessa caixinha imposta pela sociedade, precisamos também propiciar a cura de feridas emocionais trazidas por este ego. Todas aquelas feridas emocionais adquiridas em qualquer tempo e espaço precisam ser vistas e ressignificadas. Isso faz muita diferença e é imprescindível para esse processo de trazer à tona a essência. Porque partimos do princípio que as manifestações destrutivas, as manifestações negativas, por trás de cada uma delas tem dor, geralmente dor emocional. Então a gente vai propiciar, a gente vai facilitar a cura deste ego. E nisso ele se acalma e quem é que começa a aparecer? A essência. Vamos lembrar aqui, gente, que essência é mansidão. Ela é a nossa porção luz, ela é mansidão, ela não precisa fazer barulho. Quem é barulhento é o ego. Sabe aquelas mentes turbulentas, nossa, cheio de pensamento, cheio de aba aberta, igual aqueles computadores antigos que tem um monte de aba aberta, umas 3 bugadas e ainda uma musiquinha de fundo que nem se sabe de onde vem. Exatamente, todo esse barulho mental é fruto do ego. Um ego inflamado, um ego dolorido, um ego que está em dor. Prova disso que quando estamos em meditação, o que estamos fazendo? Estamos na tentativa, né? Nem sempre dá certo, mas estamos na tentativa de calar um pouco este ego para a gente conseguir ouvir a essência, porque ela não vai gritar. Ela é mansidão, lembra? E a essência, gente, ela é infinitamente mais forte que o ego, mas ela tem uma paciência, ela fica lá tranquilamente esperando a gente acolher este ego para ele parar de fazer tanto estardalhaço, para ela poder ser ouvida. E quando a gente entra em contato com a essência, parece que tudo flui. Parece não, tudo flui. De uma forma quase que mágica, mas não é mágica, gente, a gente sabe. Porque na essência existem todas as respostas. A nossa essência se comunica com a essência de todos, porque todo mundo vem de um local apenas, do Criador. Eu faço analogia da onda, né? Eu até falei aqui, mas eu falei bem rápido e não expliquei exatamente o que eu estava falando. Mas enfim, eu faço muita analogia de que o mar é o criador de tudo que é e nós somos as ondas. Cada um de nós é uma ondinha, é uma marolinha. Enfim, em nós existem todas as qualidades que o todo também possui, mas só que ela tá lá adormecida, porque na maioria das vezes esse ego tá abafando tudo. E o que eu abordo também, eu vivo dizendo, que lá no meu perfil do Instagram, que nós somos criador e criatura, sabe?
Mas esse tema pode ficar para outro vídeo, porque é um tema vasto. Quando a gente começa a falar de ego e essência, nossa mãe, um tema liga com o outro. Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos parar por aqui, trazendo essa nova ótica. Vocês conseguiram compreender a minha proposta? Que na verdade a gente não precisa ficar brigando ou tentando excluir, porque se existe em nós, na tentativa de excluir, a gente só atrapalha e fortalece o ego. Entende? Atrapalha o processo e fortalece o ego. Então, a gente precisa olhar para ele, integrar esse ego, curar as feridas desse ego para ele parar de fazer barulho. Para quem se manifestar? A essência se manifestar. E aí, quando a essência se manifesta, as coisas fluem magicamente. Parece que é mágica, mas não é mágica, gente. É apenas consequência dessa reintegração, porque nós voltamos a ser totalidade dessa forma. E é tudo o que a gente quer dentro, internamente. É tudo o que a gente quer. É integrar tudo. Entende? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, porque eu estou me organizando para trazer com mais frequência temas aqui, algumas abordagens terapêuticas, alguns temas que geram uma certa polêmica, eu sei, mas acredito que toda e qualquer ponto de vista é interessante. Para quê? Para a gente conseguir expandir. Quando a gente expande a nossa consciência, a gente está expandindo este ego. E olhando um ponto de vista diferente, sem que o nosso precise ser o verdadeiro, a gente está agindo com mais essência do que ego, certo? Então eu fico por aqui, um grande beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!